Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã gelada, 11 de junho de 2025, é uma quarta-feira com 14 graus, é uma quarta-feira, uma manhã nublosa, né? Bem assim, típica de inverno mesmo. Eu creio que o outono está dando as suas despedidas e já estamos recebendo o inverno aí, né? A chuva 0%. Umidade relativa do ar 85%. A máxima hoje vai ser de 22. Então nós vamos subir aí 8 graus, né, do que está agora e deve ficar nisso daí mesmo, 12 graus de amplitude térmica, mas a sensação térmica neste exato momento é de 10 graus. Então já foi pela manhã 9 graus, né? E agora estamos com 14 graus segundo os termômetros, mas o vento faz com que essa temperatura caia bastante. Estamos passando aqui para poder responder algumas coisas, mostrar algumas situações, e eu quero, hoje é a quarta etapa, aí, o quarto tópico daquela que vocês pediram para continuar, né? Então, passando aqui para poder falar desses 3 avisos, que a gente sempre fala. Escorpião, mosquito Aedes aegypti e caminhada entre 10 e 16 horas ao ar livre, tá? Apesar de hoje o clima estar ameno, é bom evitar fazer, porque aí você, nos dias que se seguem aí, que vai aumentar a temperatura semana que vem, segundo os meteorologistas, os termômetros irão registrar temperaturas altas, tá? Vai chegar nos 30 graus de novo aí, segundo os termômetros, 33, 34 graus de máxima, tá? Então, hoje como a máxima vai ser 22, então nós vamos ter aí na semana que vem diferença de 12 graus. É muita coisa, tá? Então, o sistema respiratório, toda aquela situação que a gente já vem falando para poder cada um se precaver aí do seu jeito, né? Então, escorpiões, o mosquito Aedes aegypti está dentro da casa da gente, tá? Tem que fazer a limpeza, tem que evitar ter sujeira, acúmulos de resto de material de construção civil, é muito bom para os escorpiões, tá? E para outros animais peçonhentos, aí, cobra, barata, essa situação de ter rato também dentro de casa, né? Então, limpa o seu quintal aí e evite ter possibilidade de criadouros do mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. É aquele lugar onde fica acumulada a água da chuva, né? Água limpa. E aí, eles gostam bastante dessa situação. Passando daqui também para poder falar que os especialistas estão pedindo para que não façam exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre para não pegar uma insolação ou uma desidratação. Bom, às vezes a gente faz o exercício buscando ter uma melhora da qualidade de vida, né, de saúde, mas nesse horário isso não vai ajudar, porque você vai estar correndo um risco maior do que é o benefício, entende? O que eles estão dizendo não é que não é para fazer exercício, para não fazer ao ar livre entre 10 e 16 horas, para não ficar desidratado e nem pegar uma insolação. Beleza? Dados esses recados, nós vamos para o tópico de hoje, é o quarto tópico. E amanhã, se Deus assim permitir, e a tecnologia também, né? Que às vezes a tecnologia, ao invés de ajudar, ela atrapalha. Nós vamos falar o quinto tópico amanhã, mas hoje é o quarto. A confiança em Deus transforma o nosso olhar. Se você tem confiança em Deus, se nós temos confiança em Deus mesmo, a nossa confiança faz com que a nossa visão daquela situação que está se desenrolando ou que está se apresentando mude. Por quê? Porque nós estamos confiados em Deus e não em nós mesmos. Em nós mesmos, não é? Então, qual é a situação? O que é que a gente tem visto nesses últimos dias? Pessoas que estão muito confiadas naquilo que elas fazem, naquilo que elas têm, né, no poder aquisitivo de cada um, nos bens que conseguiram amealhar durante a vida. Então, a confiança em Deus parece algo que fica em segundo plano, tá? Na maioria das vezes, quando a gente está num sistema de saúde ou em uma unidade de saúde, dentro de um hospital, parece-me que a confiança em Deus é transferida ou é colocada em segundo plano para poder
confiar na tecnologia e na capacidade humana daqueles que estão ali prestando serviço. Isso não quer dizer, presta atenção, isso não quer dizer que a pessoa está deixando de confiar em Deus. Ela usa aquilo que está lá à disposição, mas ainda continua confiando que Deus vai usar, vai utilizar, vai fazer com que aquelas pessoas ou com que aquela tecnologia, aquelas máquinas possam, presta atenção aqui, hein, possam fazer algo em seu benefício por causa de Deus. E na maioria das vezes, as pessoas entram para o ambiente hospitalar e você pode estar aí agora dizendo, eu estou aqui tomando o soro, um medicamento ou alguma coisa, estou passando por um procedimento, mas eu estou confiado que Deus é quem vai fazer o milagre. Simples assim. Esta é a confiança que nós devemos ter em Deus. E também naquela situação de que assim, não tem médico, não tem hospital, não tem ninguém que pode socorrer, aí é o momento da confiança em Deus, de exercitar essa confiança em Deus para poder mostrar, para demonstrar realmente que a nossa fé transforma o nosso olhar. É isso. Eu penso que quando Daniel, que está aí, foi jogado na cova dos leões, ele tinha realmente aquela situação de confiar piamente em Deus. Ele estava confiando em Deus. Mas eu não creio que ele não pensou um pouquinho ou alguém assoprou no seu ouvido e disse, olha, os leões estão sem comer tantos dias, eles estão famintos. E você sabe que quem cai na cova dos leões são despedaçados. Essa é a confiança. Quem sabe aquele Sadraque, Mesaque e Abednego naquela situação, também antes de serem jogados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, olharam para aquele fogo e viram, falaram assim como Daniel olhou para os leões, assim como eles olharam para as chamas, para aquele calor intenso que estava ali, a confiança agora precisava ser em Deus. Nenhum equipamento, à época, era capaz de suportar a temperatura que estava ali, ou pessoas serem jogadas dentro de uma fornalha com esta temperatura e sem os equipamentos de segurança que hoje nós temos, e nem sei se suportariam uma temperatura desta, tá? Então, a confiança que nós temos em Deus transforma o nosso olhar. Então presta atenção aqui nisso daqui, que é muito bem empregado, O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Presta atenção, isso é confiança em Deus. Pois Deus sabe que nada fiz contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Daniel estava confiado, essa era a confiança de Daniel, estava confiado de que ele tinha uma conduta ilibada, acima de qualquer suspeito, e que as suas atitudes não haviam infringido nenhuma lei. Daniel estava numa situação que às vezes nós podemos olhar e ver e falar assim, gente, é injusta essa situação, mas armaram para ele, Se fosse ver hoje, armaram para Daniel. O quarto tópico diz, a confiança em Deus transforma o nosso olhar e faz essa assim, confie em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecerem impossíveis. Precisamos confiar em Deus, mesmo ou principalmente quando as circunstâncias parecem ser impossíveis. Por quê? Provérbios 3, 5 e 6, ele diz assim, confie no Senhor de todo o coração e não confie na sua própria inteligência. Em todos os caminhos, vocês devem reconhecer o Senhor como soberano e Ele vai endireitar as suas veredas. A explicação para isso é que a confiança em Deus muda a nossa perspectiva. Muda a nossa perspectiva. Permitindo-nos enxergar além das dificuldades. Eu creio que naquele momento, quando Daniel estava para ser jogado na cova dos leões, ele estava
olhando para depois da situação de ter passado pelos leões e saber que ia ser tirado. Ele não estava preocupado com ser jogado lá na cova dos leões, lançado na cova dos leões. Ele estava querendo saber como é que eu vou sair de lá, hein? Eu preciso arrumar será que eles vão vir me tirar? Que hora será que eles vão me tirar? Essa era a confiança de Daniel. O coração dele estava realmente entregue nas mãos do Senhor e ele sabia muito bem que o Deus que cuidou dele até ali é que continuaria cuidando. A outra situação, que diz assim, o primeiro subtópico aí, Josué. Lembra de Josué? Josué aprendeu a confiar em Deus antes das batalhas. Aprender a confiar em Deus é uma situação que é de caminhada, tá? Josué no capítulo 1, versículo 9 diz assim, não tenha medo nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você vá. Qual que é a explicação nessa situação? A confiança em Deus nos prepara ou prepara-nos para enfrentar qualquer desafio. Não é que não vai ter desafio, vai ter, mas com a confiança, com a fé, entregando nas mãos do Senhor cada movimento, nós teremos a certeza que estaremos preparados para enfrentar qualquer desafio. O segundo subtópico aí que eu coloquei, ele diz assim, presta atenção, já coloquei os 3 aí, mas eu quero que você fique só no 2. Paulo confiou em Deus mesmo nas fraquezas. A carta de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10, diz assim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, com grande prazer, prefiro gloriar-me nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, fico contente com as fraquezas, com as humilhações, com os problemas, com as perseguições, com as dificuldades por causa de Cristo. Pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Sabe o que Paulo estava dizendo? Fraquezas humanas revelam, elas explicitam, colocam em evidência o poder divino. Elas colocam mais à mostra o poder divino. Para quê? Para que aquilo que você não podia fazer, ele entre com providência e faça. E aí as pessoas vão falar, nossa, mas ele não tinha tal e tal limitação, como é que chegou lá? Foi Deus. Ele não tinha isso e isso para poder fazer e todo mundo falava que ele não conseguia. Foi Deus. É assim. Esta é a confiança de que Deus vai fazer mesmo em meio às dificuldades, em meio às nossas fraquezas. E o terceiro e último tópico o subtópico desse tópico aqui, da confiança em Deus que transforma o nosso olhar, é isso aqui, Abraão confiou em Deus apesar das dúvidas. Hebreus no capítulo 11, versículo 19. Abraão pensou que Deus podia ressuscitar os mortos. Ele estava confiado que Deus poderia ressuscitar os mortos. E figuradamente, presta atenção, ele recebeu Isaque de volta da morte. É isso. Quando Deus pediu para Abraão aquilo que ele tinha de mais precioso, aquilo que ele esperou por tanto tempo, que era Isaque, o seu filho, o filho da promessa. Aí Deus vem nele e fala assim, Abraão, eu quero o seu filho. Oferece-o lá em holocausto, no Monte Moriá, vai lá e faz ele um sacrifício dele para mim. A explicação que nós temos é que a confiança em Deus transcende as limitações humanas. Não é que Abraão não amava
Isaac queria ver Isaac. Não, ele esperou, era o filho da promessa, o filho que ele amava. E aí, quando Deus chega e pede isso, ele estava testando Abraão para ver a sua confiança, ou a confiança que ele tinha nele. É isso. A confiança em Deus transforma o nosso olhar. Ainda que as dificuldades, ainda que os problemas, as necessidades possam estar dizendo o contrário, a nossa confiança em Deus é que vai fazer com que aquilo que nós estamos passando ou vivendo tenha um desfecho diferente. Convite para você, um convite para você nesta manhã fria, gelada, né? É que você aceite a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida e você vai ver a eternidade com olhos diferentes. Você vai ver a eternidade com uma visão, com um olhar diferente. Não tem como você fazer nenhum tipo, nem tomar nenhum tipo de atitude se você não estiver confiado em Deus. Quem sabe você nesta manhã pode estar dizendo: capelão, eu não tenho esperança nenhuma que eu vá sair dessa situação. Pode ser que com aquilo que você está passando, vivenciando nesse momento, aos olhos humanos você pode pensar que não tem. Mas Deus tem um propósito na sua vida. Ele escreveu uma história linda, bonita, maravilhosa para cada um de nós. Na maioria das vezes a história não se completa porque nós colocamos empecilhos na situação. É isso. Algumas vezes nós precisamos tirar os olhos do problema e colocar os olhos em Deus. Se você fizer isso, se você confiar no Senhor, Ele vai fazer com que haja paz no seu coração. A sua mente vai começar a pensar diferente e os seus olhos vão enxergar a situação diferente. Você acha que quando Davi matou o urso, o leão, naquela preparação para poder lutar com o gigante, frente a frente, ele não estava pensando que poderia ser também alvejado por aquele leão ou por aquele urso? Mas ele se dispôs e confiou no Senhor. Na maioria das vezes, a fé precisa colocar de lado todos os riscos, todas as situações, porque Deus responde fé. Tá vendo aí, ó? Deus responde fé. É isso. A mão de Deus se movimenta através da nossa fé. Quando Jesus fazia algum milagre na vida de alguma pessoa, ele dizia assim, ó, vai, a tua fé te salvou. Não é a força do teu braço, não é o teu poderio econômico, não é a conta bancária, não é o carro que você tem, não é a roupa que você veste, não é a posição que você ocupa no meio social. Não é. É a fé. A fé é algo que pode ser colocado como socialmente eficaz, né? É bem aceita. A fé pode estar no barraco e a fé pode estar na mansão. A fé pode estar no lugar de exercícios, numa academia de pessoas muito bem estruturadas fisicamente, ou até num hospital onde existem pessoas debilitadas. A fé, ela se movimenta na maternidade e também se movimenta lá na situação de um cemitério, de um velório. É isso. Fé. A fé é lá que as pessoas ou as crianças que estão nascendo vão ter uma vida digna, serão homens e mulheres de bem. Essa é a fé.
de um futuro bacana. Mas também existe aquela situação de dizer assim, ó, nós estamos aqui entregando os finalmente da vida de tal e tal pessoa, lá no cemitério, lá no velório, com a esperança, pela fé, que um dia nós voltaremos a vê-los ou nos encontrarmos. Esse até logo é até breve que normalmente a gente dá num velório ou num cemitério. É dizendo realmente que nós temos fé, que aquilo que Deus faz sempre é o melhor. Tá bom? Dado esse recado, falado isso, eu quero fazer um convite para você. E eu não quero que você entenda isso como convite para mudar de religião. Não tem essa expectativa. Não quero. A minha expectativa é que você aceite a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, tá? Que você o aceite. Que você receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Que você tenha ou tome essa decisão nesta manhã e que você continue fazendo aquilo que Ele pede. Ah, mas eu sou... Não estou preocupado. O que eu estou dizendo para você é que se você entregar sua vida ao Senhor neste exato momento, Ele vai fazer, vai tomar conta da sua vida. Você já não vai comandar a sua vida. E aí você vai ouvir a voz do Espírito Santo. E aquilo que Ele te pedir para poder fazer, você vai fazer. Por isso que a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Tá bom? Então, se você tem isso, se você tem essa necessidade nesta manhã, eu já aceitei. Amém? Vamos continuar cuidando da nossa conduta, do nosso caminhar, para que quando Ele nos chamar para morar com Ele, ou aparecer nos ares para arrebatar a sua igreja, nós estejamos preparados. É isso. Muito bem. Muito bem. Todos vocês que estão aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, saiba que lá no céu agora existe festa. A Bíblia diz que a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Vamos orar? Eu vou orar por algumas pessoas que sempre estão na minha lista de oração. Se você não tem uma lista, você pode fazer uma listinha aí que na hora de orar você lembre dessa pessoa. Se você ainda não tem, tá? Pode orar comigo aí. Eu quero que você saiba que Deus atende fé. Deus responde fé. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão enlutados, as famílias que estão passando por esse tempo de dificuldade, do luto, os familiares, os amigos, os parentes, os vizinhos, aqueles que estão sofrendo pela perca de um amigo, de um ente querido. Que o Senhor console através do teu Espírito Santo o coração e a mente de cada uma dessas pessoas. Cuida delas por nós. E nesse momento eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor escreva o nome no livro da vida de cada uma dessas pessoas que estão voltando para o Senhor, por aquelas que estão recebendo o Senhor como único e suficiente Salvador das suas vidas, que elas possam ter os seus pecados perdoados e o nome escrito no livro da vida. Firma os passos de cada uma delas e que elas possam ter a mente e o coração renovados de tal forma que os olhos possam enxergar as dificuldades e os problemas diferente do que aquilo que estão enxergando até agora. Muito obrigado por essas vidas, meu Pai. Eu fico muito agradecido porque o Senhor usa a vida de cada um de nós para que possamos pregar o Teu Evangelho. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourado e a família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano,
Oro pela dona Néia e o seu Fernando. Oro também pela vó Hilda, pela vó Luzinete, pela vó Tereza e as suas famílias. Eu oro nesse momento pela vó Neuza, pela Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, as crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão nas escolas, que estão estudando nas faculdades, nas creches, por todos aqueles que trabalham nesses ambientes também. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão em recuperação nas suas casas, aqueles que estão aguardando uma vaga num ambiente hospitalar. Eu oro nesse momento por todos aqueles que trabalham nessas estruturas. Que o Senhor dê graça, saúde e paz, muita alegria sobre a vida de todos os que trabalham dentro de uma unidade de saúde. Oro pelos que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, para que eles tenham momentos de lucidez, para que possam decidir aquilo que vão fazer das suas vidas e para que possam entender que o propósito do Senhor na vida de cada uma delas é que elas tenham paz, que elas tenham alegria, tenham saúde, prosperidade e que, aceitando a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das suas vidas, possam ir morar no céu. Eu oro nesse momento por aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação, perturbação, espíritos malignos que estão causando esse tipo de problema nessas pessoas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem autorização para atuar na vida destas pessoas. Essas pessoas são propriedades exclusivas do Senhor e você não está autorizado a se movimentar na vida delas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Bata em retirada e que a paz, a saúde, a paz e a prosperidade, a alegria que vem do Senhor reine na vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados, por aqueles que estão desempregados, que os empreendedores tenham lucidez e sabedoria para conduzir os seus empreendimentos, que os empregados tenham sabedoria para prestar o melhor serviço na instituição onde estão colocados e que os desempregados estejam se atualizando para poder prestar um serviço dentro destas empresas que estão necessitando de mão de obra tão rapidamente. Eu peço em nome de Jesus, o teu filho amado, que o Senhor perdoe os nossos pecados e ajude a cada um de nós. É a minha oração. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus. É dia 11 de junho, cuide-se bem. Faça aí os protocolos para que você não tenha problemas respiratórios, problemas de saúde dos mais diversos, tá bom? Cuide-se bem, agasalhe-se bem se você for sair e cuide da sua saúde e Deus estará cuidando de cada um de nós. Deus abençoe você. Fique em paz, fique com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir.